Graça e paz do Senhor, saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Pastor Jeremias e vim da Coreia ao Brasil como missionário com minha família em janeiro de 2017. Estou muito feliz e grato por ter todos vocês em esse culto de domingo na PIB do Brás. Eu sou coreano, minha cara é coreana, né? Quero te ensinar saudações em coreano. Você? 안녕하세요. Como está? Tudo bem em coreano? Vamos. 안녕하세요. Isso, certinho. 안녕하세요. E 사랑해요. Te amo. Em coreano, te amo. 사랑해요. Vamos falar ao seu lado. 사랑해요. Você já assiste em K-dramas, né? 사랑해요. E última, 축복해요. Deus te abençoe em coreano. 축복해요. 3 palavras em coreano. Vocês já falaram? 안녕하세요. 사랑해요. 축복해요. Vocês podem lembrar? Final de culto? 안녕하세요. 사랑해요. 축복해요. É difícil, né? Português também é difícil para mim. A palavra de Deus, data durante nosso culto, hoje, Romanos 12:15. Romanos 12:15. Eu vou ler. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Eu vou ler de novo. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Amém. Nasci em 1974, em Seul, capital do Coreia do Sul. Nasci em uma família presbiteriana de 5ª geração. Cerca de 1000 anos atrás, o pai da minha avó ouviu o Evangelho de Jesus pela primeira vez de um missionário americano e se tornou cristão. Meu pai tinha 7 irmãos e 3 deles, incluindo meu pai, estudaram teologia. Então, comecei a frequentar a igreja quando estava no ventre da minha mãe. Quando entrei no seminário, meu pai leu para mim Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Na verdade, meu nome verdadeiro é John Pierre. No entanto, depois de receber essa palavra do meu pai, meu nome em inglês, Jeremiah, e em português, Jeremias, assim. Conheci o Dr. Schweitzer quando tinha 10 anos de idade. Ele nasceu filho de um pastor luterano. Ele também se tornou pastor luterano. Ele foi um organista e compositor famoso em seu pai devido ao seu
extraordinário talento musical. Entretanto, Deus lhe deu a visão de se tornar um missionário na África. Depois de se tornar na faculdade de medicina e tornar médico, ele passou toda a sua vida como missionário médica na África. Ele recebeu o primeiro Prêmio Nobel da Paz quando era mais velho. Tomei a vida do Dr. Schweitzer como modelo para minha própria vida. Então, comecei a sonhar em viver como missionário. Onde? Na África. Como pastor, músico e médico. Então, acredito que Deus me deu muitos talentos bons e me enviou a esse planeta. Mas há 2 talentos que Deus não me deu. Uma é talento para aprender línguas estrangeiras. E a outra é o talento para entender matemática. Nossa. Um dos talentos mais importantes e necessários ao viver no exterior como missionário é o conhecimento de línguas estrangeiras, né? Mas, porque Deus não me deu esse talento. Para mim, a português ainda é o problema mais difícil e maior obstáculo ao viver no Brasil. E como Deus não me deu talento para a matemática, tive que desistir do meu sonho de cursar medicina e me tornar médico. Quero, mas não podemos. Não posso. Mas ainda assim, Deus que é fiel, me deu muitos talentos pequenos, mas bons. Eu acredito. A Coreia é um país que dá grande importância às boas maneiras. E quando conheço pessoas cumprimentando-as com um aperto de mãos, chequenso, na Coreia, poucas pessoas cumprimentam outras com um abraço. Pouquinhos. No entanto, meu pai, embora tenha crescido em uma família muito conservadora, era uma pessoa muito afetuosa. Meu pai era bom em expressar seu amor pela família. Ele sempre demonstrou seu amor pela minha mãe e meus irmãos com abraços e beijos. Então, eu também pensava que todas as famílias coreanas se cumprimentavam como a nossa família fazia. Eu pensei. No entanto, à medida que fui crescendo, percebi que minha família era especial na Coreia. Os coreanos que conhecem, quando criança, ficavam desconfortáveis em me cumprimentar com um abraço. Ainda assim, eu adorava
cumprimentar meus amigos próximos na Coreia com um abraço forte. Durante os 10 anos em que concluí meu mestrado em educação cristã e teologia em 3 universidades cristãs na Coreia, meu amigo quase foi forçado a me cumprimentar com um abraço. Durante meus quase 20 anos de ministério em várias igrejas na Coreia, cada membro da igreja que conhece teve que me cumprimentar com um abraço. Talvez eles pensassem que eu era uma pessoa estranha na Coreia. Estudei muito naquela época e ensinei e compartilhei com meus irmãos na fé muitas coisas que Deus me deu. Claro que nunca desisti do meu sonho de ir para a África e viver lá como missionário. Minha esposa, Jasmine, era cirurgiã na Coreia. Ela sonhava em cursar medicina e passar a vida como missionária médica na China. Quando ela era estudante de medicina, os missionários coreanos que ela conheceu na China esperavam que ela se formasse um cirurgia e viesse para a China como médica capaz de realizar cirurgias no campo missionário. Depois de se formar na faculdade de medicina, ela concluiu um seminarista que queria viver como missionário na África e eles se casaram. Ela treinou duro para se tornar uma especialista em cirurgia e concluiu seu treinamento de residência cirúrgica no Hospital Samsung em Seul, um dos melhores hospitais da Coreia. E depois trabalhou por um longo tempo no Ministério Médico para pacientes com câncer de mama e no Hospital Segero, um hospital missionário em Busan, a segunda maior cidade da Coreia. Ela é uma pessoa com excelentes habilidades em línguas estrangeiras e capacidade matemática. Contrário, né? Ela tem todos os grandes talentos que eu não tenho. Eu não tenho. Meu desejo que infância era viver em algum lugar como missionário. Então, eu queria viver na África como missionário, onde minha esposa queria morar como missionária. Onde? Isso. Então, ela queria viver como missionária na China. A propósito, atualmente estávamos morando no Brasil como missionários. Muito estranho, né? Eu queria ir para a África. Ela queria ir para... Mas agora nós moramos juntos no Brasil. Onde está o desejo de Deus?
vontade de Deus. O que é realmente surpreendente é que há muitas pessoas que imigraram na África e da China, onde queríamos ir e viver para este país, o Brasil. Que milagre! Africanos moraram no Brasil. Chineses moraram aqui no Brasil. Muitas chineses moraram aqui. Esse região, né? Deus realiza nossos desejos à sua maneira, não à nossa maneira. Enquanto eu servia como pastor na Coreia e minha esposa servia cirurgião como especialista em mama, mastologista, conhecemos uma família missionária do Brasil. O marido do casal era um brasileiro que estudou teologia em coreano na Coreia. E sua esposa se formou em artes na Universidade Nacional de Seul. Eles se apaixonaram na Coreia, se casaram e serviram por muito tempo como família de um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Entretanto, sua esposa é diagnosticada com câncer de mama. Então ela retorna à Coreia e consulta um especialista em mama, mastologista. O nome da especialista em mama que ela conhece era a doutora Jasmine. Ela faz uma cirurgia de câncer de mama, culpa da minha esposa. O marido dela entrou na Coreia para cuidar de sua esposa. O marido dela, o pastor Breno, fala coreano melhor do que eu. Nossa, ele é muito talentoso. Ela fala bem coreano. Acreditaram? O pastor Breno queria me conhecer. Nós nos conhecemos pela primeira vez e conversamos em coreano por mais de 3 horas. 3 horas. Em coreano conversamos. Contei ao pastor Breno que minha esposa e eu fomos chamados para ser missionário e estávamos esperando o tempo de Deus. Ele disse que o Brasil ainda precisa de missionários. Em 2016, fizemos uma viagem de visão em família ao Brasil, que fica no lado oposto do planeta da Coreia. Muito longe. Nós precisamos estar no avião quase 40 horas. Muito longe. O problema é que eu me apaixonei pelo Brasil naquele curto período de uma semana. Eu apaixonei a comida brasileira, a natureza brasileira. E o povo brasileiro.
muito calorosos. Eu não fazia ideia de que havia mais de 200 milhões de pessoas do outro lado do mundo que amam tanto abraços. Minha esposa mora comigo há mais de 10 anos e esta é a primeira vez que ela me vê desfruta de tanta liberdade com abraços. Minha esposa, a igreja que nos convidou, diz que enquanto estivemos na Coreia, eles orariam para que viéssemos ao Brasil como missionários. Minha esposa e eu também retornamos à Coreia e jejuamos e oramos. Deus realmente está nos chamando para sermos missionários no Brasil. É real? Você quer? Você queria? Nós moramos no Brasil. Minha família fez as malas e deixou a Coreia e veio para o Brasil como missionário em janeiro de 2017. Minha filha Letícia, então com 12 anos, e meu filho Yosef, então com 9 anos, ingressaram em uma escola onde tiveram que estudar tudo em português. Apenas 10 anos depois chegaram ao Brasil. Por quase 2 anos tive que ir para a escola chorando quase todos os dias, porque meus filhos achavam o português e todas as aulas muito difíceis para entender. Eles moram conosco em São Paulo há 8 anos e agora são jovens com sotaque paulistano. Mano! Quando viemos para o Brasil, nosso pastor nos disse que poderíamos facilmente trocar sua licença médica da Coreia por uma no Brasil. No entanto, o caminho para se tornar médico no Brasil não foi fácil. Minha esposa descobriu, muito tempo depois de chegar ao Brasil, que os médicos estrangeiros formados tinham que passar por um exame chamado revalida, que os reconhece como formado em uma faculdade de medicina brasileira. Claro, ela é uma pessoa inteligente, né? Mas era quase impossível para um coreano passar nesta prova. Muito difícil. Antes do início da pandemia, em 2020, o exame nem era oferecido. Desde o primeiro dia em que cheguei ao Brasil, tive que trabalhar como pastor auxiliar em uma igreja presbiteriana do Brasil. Não havia ninguém ao nosso redor que falasse coreano, exceto o pastor e sua esposa. Então, eu, que não tinha talento para línguas estrangeiras,
tive que estudar português com muita dificuldade. Ainda, chorando, pastor, meu pastor Deus, meu mestre, português muito difícil para mim, não entendo nada, conjugação, confusão. Porque a única maneira de me comunicar com as pessoas ao meu redor era estudando português. Frequentei uma escola de português para missionários com minha esposa em 2017. No ano seguinte, fui para um seminário teológico em São Paulo para estudar teologia sistemática, estudos do Novo Testamento e Antigo Testamento. Muito difícil era. Claro que tive dificuldade em entender metade, não, 20% da aula. Em 2019, também participei em um programa de treinamento missionário de 18 semanas para candidatos missionários que preparavam para serem enviados ao interior e transculturais pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Entre meus amigos que estudaram juntos, eles tinham um amigo, era um missionário coreano que veio ao Brasil há 2 anos e estava tendo dificuldade de adaptação. A pandemia também chegou ao Brasil em 2020. Muitas pessoas tiveram que passar por dificuldades que nunca haviam experimentado antes. Foi um momento muito difícil para os brasileiros que se cumprimentaram com abraços e beijos. Muitos profissionais da área médica e adultos morreram ao redor do mundo. Claro que muita gente morreu no Brasil também. Muitos dos meus amigos também faleceram naquela época. Naquela época, minha esposa e eu fizemos uma pergunta a Deus. Se Jesus viesse a São Paulo agora, aonde ele iria? Se Jesus viesse a São Paulo agora, aonde ele iria? A resposta que nos foi dada, então, foi que minha família viesse perto deles como Jesus, que sempre esteve entre os mais pobres. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Tornar-se um amigo que ri junto com aqueles que riam. É Evangelho. Tornando-se um amigo que chora com aqueles que choram. Acredito que esta é a realidade do Evangelho, com amor. Porque foi assim que Jesus viveu.
Seguir Jesus é a vida do Evangelho. Então, fomos às ruas para ajudar o povo da Cracolândia, perto da nossa casa, o povo que mora nos prédios abandonados no centro da cidade, o povo que mora nas favelas, o povo que chegou como refugiados. Naquela época, o grupo que eu e minha esposa criamos com meus amigos era o projeto O Reino de Deus. Estou convencido de que o chamado de Deus para nós é desfrutar do reino de Deus com meus vizinhos na terra onde vivemos. O exame revalida, que estava fechado até a pandemia, foi reaberto. Minha esposa estudou todas as suas principais matérias em português da melhor forma que pôde, passando quase todos os momentos do seu tempo ali, exceto quando estava dormindo ou comendo só. Pela graça de Deus, minha esposa passou no exame e recebeu sua licença médica no Brasil. E em reconhecimento à sua longa carreira como especialista na Coreia, ela teve a oportunidade de fazer o exame de especialista em mama. Passou, pela graça de Deus. Agora minha esposa é cirurgiã na Coreia e mastologista no Brasil também. Milagre, né? Nosso ministério de evangelismo de rua, que começou em 2020, continua até hoje. Quando minha esposa recebeu sua licença médica no Brasil, ela pôde viajar com missionários médicos brasileiros para prestar serviços médicos em cidades fronteiras, cidades do interior e aldeias indígenas no Brasil. Você não está curioso sobre como fazemos nosso ministério? Trouxe para vocês uma complicação de vídeo nos ministérios ao longo de 2023. Podemos assistir esse vídeo agora, junto? Podemos? Por favor. 주님의 이름으로 문안드립니다. 브라질 상파울에서 살아가고 있는 박종필 신숙희 선교사입니다. Quero agradecer o amor de vocês. Eu pensei. Tá. Entendi. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir nunca andará em trevas. Tchau, amigos. Estamos sendo usados para compartilhar o amor de Deus. Obrigado sempre. Obrigado. 지금 한참 퇴근을 하고 있는 중에 비가 와서 저희 팀원들이
요리를 중독시킵니다. 세상에 여기가 아치바야시에 있는 저희들의 마약행 생활입니다. Experimentar o inferno Deus abençoe em coreano. 축복합니다. 축복합니다. 우리가 타고 갈 비행기 우리 팀원들. Seu nome é Jesus. ¿Por qué? O Arifô? O Ari. Vocês ouviram a voz de Deus no Sinai. Qual tipo de câncer está no primeiro lugar? se chama câncer de mama. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 Levante-se, ergue sua cama e ande. 저희 위해서 늘 기도해 주셔서 감사합니다. 저희 위해서 늘 기도해 주셔서 감사합니다. Eu tenho uma pergunta para vocês. Que tipo de comida você gosta? O quê? Churrasco. Eu gosto de muqueca. Por que você gosta dessa comida? Ah, tá. Você sabe quão delicioso é essa comida? É? Você sabe o quão deliciosa é essa comida? Como? Você sabe porque já comeu, né? Posso lhe fazer outra pergunta? Você está experimentando o reino de Deus todos os dias nessa terra? Diariamente? Pode uma pessoa que nunca experimentou o reino de Deus nessa terra ter um desejo fervoroso de viver no reino de Deus após a morte? O reino de Deus é o reino onde Deus governa, né? O que significa dizer que Deus reina? Deus reina. É que Deus é sempre o perdão para tudo em sua vida diária, suas palavras, suas ações e suas
escolhas. Quando você fala com o coração de Deus, vontade de Deus. Quando você age com Deus. Quando você toma decisões, você as toma de acordo com a vontade de Deus. Espero que todos vocês experimentem o reino de Deus nesta terra todos os dias. Por isso que eu, minha família, minha equipe, vivemos nesta terra como missionários. Deus pode fazer trabalho missionários sozinho. Contudo, Deus nos chama a todos para sermos missionários, porque somos chamados de missionários, porque Deus quer que conheçamos a alegria de participar da obra de Deus como missionários. Assim como um pai cria um canteiro de flores e convida seus filhos a experimentar a alegria de plantar flores, Deus quer que experimentemos as coisas incríveis que Ele faz no campo missionário. Deus está chamando você para ser um missionário agora. Você já é um missionário em sua própria casa? Você já é um missionário para seus vizinhos? Ou não? Você já é um missionário em sua cidade, sua região? Ou não? Caminhamos juntos com alegria diante desse chamado para sermos missionários. Estou muito feliz de estar com todos vocês neste momento. Agora estou aproveitando o privilégio que Deus me deu. Deus me ama tanto, e Deus ama todos vocês tanto também, que Ele quer fazer a obra de Deus junto com vocês. Amém? Por favor, ore comigo neste momento. Vamos fechar os olhos, juntar as mãos, orar em silêncio por cerca de minuto, sem falar nenhum som. Deus, quem sou eu diante do chamado do Evangelho? Como devo viver o Evangelho hoje? Por favor, me diga agora. Eu ouvirei o teu servo. Vamos orar juntos em silêncio. Um momento. Deus de amor, todos nós estamos agora diante do Evangelho de Jesus. Todos nós obedecemos ao chamado de Deus. Em todos os tempos e lugares que nos são dados,
queremos viver uma vida missionária. Queremos viver pelo Evangelho. Queremos experimentar o reino de Deus nesta terra também. Nossos pecados nos chegam para que não possamos ver o que Deus está fazendo. Nossa maldade bloqueia nossos ouvidos para que não possamos ouvir a voz de Deus. Perdoa-nos com o sangue da cruz. Dá-nos a coragem de ressuscitar com filhos de Deus. Espírito Santo, esteja sempre conosco. Oramos em nome do nosso único Salvador, Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe abundantemente. Um grande abraço e beijo em Cristo todos vocês. Amém, amém.